Então vamos analisar esse vídeo aqui. Eu quero que vocês assistam o vídeo primeiro, depois a gente vai fazer umas análises, tá? Sobre o que aconteceu e o que poderia ser feito. Mas eu quero que vocês imaginem que poderia ser vocês, poderia ser você, poderia ser sua filha, poderia ser sua esposa, poderia ser sua irmã. Pensa nisso enquanto você está vendo esse tipo de coisa aqui, para poder entender a importância de se defender, né? De aprender a se defender, pelo menos o mínimo, para lidar com uma situação como essa, porque não dá para confiar que o Estado vai te defender. Tá? Não vai dar para confiar que você vai estar o tempo todo próximo do seu marido, ou você vai estar o tempo todo próximo da sua esposa, da sua filha. Há situações que, infelizmente, você não vai estar lá para ajudar. Então é importante que todo mundo saiba defender a própria vida, tá bom? Porque, infelizmente, a gente está vivendo num momento do mundo que está muito violento, muito violento. Tá? E quando a gente fala violento, a gente fala de ser agredido em qualquer momento do dia, na rua. Tá? A gente não está falando sobre você se defender. Tem muita gente que encara a defesa pessoal como algo violento. E, na verdade, não é. A violência é o que você sofre. Né? Você se defender não é violência. Você não é o violento aqui. Você é a pessoa que está lutando pela sua vida. Mas observem essa cena. Aqui, ó, nós estamos vendo aqui que o homem estava indo para lá. E aí ele voltou porque ele viu essa mulher caminhando para o lado de cá. Ele está caminhando com ela, acho que está puxando algum assunto. Ó, você vê que ela olha para ele, fala alguma coisa. Ó, nessa mudança de câmera aqui, vocês vão perceber que ela até chega a se aproximar um pouco dele. Eu não entendi o motivo dela ter feito isso, não sei se tinha alguma coisa no caminho, ou se ela estava tranquila conversando com ele e achou que estava segura. Mas ó, você vê que ela poderia ter ido pelo canto da calçada e ela foi por fora, se aproximou dele ali, ó. Parecia estar tudo bem, né? Parecia que ela estava meio que pegando confiança no cara, né? E aqui a gente viu o desespero dela quando ela foi jogada para dentro do mato, né? O cara conhecia o local, esperou chegar num ponto onde ele pudesse atacar ela, né? E empurrou ela para dentro do mato. Ela se desesperou, gritou, mas ele tampou a boca dela e logo depois passou o carro, né? Por um pouquinho, talvez ela não tivesse sido salva, né? Ele levou ela pro carro, não foi com intenção de assaltar, tá? Ele violentou essa mulher e matou ela estrangulada, né? Então, olha quantas coisas aconteceram aqui que pode acontecer mesmo normal. Infelizmente, nos comentários, muita gente estava falando de uma maneira muito fria, colocando a culpa na vítima, né? E não é isso, não é que a pessoa estava querendo colocar a culpa na vítima, não acho que a intenção não é essa. Imagina o desespero. Eu acho que a intenção não era colocar a culpa na vítima, era dizer que certas coisas não podem ser feitas, né? Hoje em dia. Infelizmente, a nossa liberdade ela foi cerceada. A gente não pode mais andar como se fossem pessoas livres, porque a violência está muito grande. Aqui nós vemos aqui, ó, que o camarada ele estava indo para o outro lado. Quando ele a viu, ela voltou para cá junto com ele. Né? Ela estava vindo para cá, ele voltou junto com ela para acompanhar. Então muita gente aqui já começou a palpitar. Tá? Primeiro dizendo que ela não devia estar na rua essa hora, já era por volta de meia-noite, eu acho. Né? Dizendo que ela também não devia estar com roupa curta. E a gente sabe que não existe desculpa para qualquer pessoa atacar o outro por qualquer que seja o motivo. Né? A gente sabe que a culpa não é da vítima aí. E a gente não sabe qual é a circunstância que ela estava na rua essa hora. Vai ver, podia estar voltando ao trabalho. Né? Mesmo que ela tivesse ido passear, ela não estaria errada. Porém, mediante a dificuldade que vivemos hoje com relação à violência, a gente sabe que esse tipo de situação deve ser evitada, né? Sair para a balada, voltar sozinha, a gente sabe que isso deve ser evitado. Mas, infelizmente, nem todo mundo pode, tá? Nem todo mundo pode porque às vezes tem que trabalhar e quando volta do trabalho já está tarde e a rua deserta, tá? E ela não sabe os protocolos. A defesa pessoal, muita gente acha que defesa pessoal é partir para cima. E não é. O primeiro passo da defesa pessoal é você ter um protocolo de segurança. O que é um protocolo? É uma série de regras que você tem que seguir para você antecipar uma situação de risco e até escapar dela. Esse é o principal. Depois é que você vai para o embate corpo a corpo. Então aqui o primeiro ponto que ela poderia ter feito viu que o camarada mudou o caminho, ela poderia também já ter mudado o caminho, ter voltado correndo, gritando, já pedindo ajuda. Ah, mas e se ele realmente não fosse uma pessoa que estivesse querendo nada? Não interessa. Essa hora da noite você vai pagar para ver?
né? Todo homem que se preze, todo homem direito mesmo, ele sabe que você vê uma mulher na rua, sozinha, essa hora da noite, cara, você não vai parar pra perguntar a hora pra ela. Não vai. Se eu tô na rua, escura, aí tem uma mulher na rua, sozinha, eu vou lá puxar assunto com ela, seja qualquer que seja o assunto. Pedir, perguntar a hora, pedir informação. Eu sei que a mulher vai entrar em desespero, ela já vai ficar com medo, mesmo eu sabendo que eu não quero fazer mal nenhum para ela. Então tem que ter o bom senso, né? Eu vejo muitos homens aí que não têm bom senso. Eles pensam que porque acham que vão proteger, aí já começa a fazer perguntas para a pessoa, às vezes com a maior boa intenção. Só que isso só assusta mais a pessoa. Ela não sabe quem você é. Então, assim, na dúvida, a sua reação tem que ser essa, gritar depois ele que se explique. Não, eu só queria saber a hora. Ou vai fazer o quê, cara? A gente tá vivendo num mundo que tá assim. Aí você vai falar, poxa, mas aí o cara pagou por uma coisa que ele nem queria fazer, ele só queria saber da hora. Então ele tem que aprender que ele tá vivendo num mundo onde ele não pode mais dar esse mole, porque infelizmente ela não pode pagar pra ver. Eu não quero que a minha esposa pague pra ver, eu não quero que a minha irmã, que a minha mãe, que a minha filha pague pra ver, tá? E, infelizmente é dessa forma que tá. Então ela poderia ter feito isso, tá? Ela poderia não ter andado adiante, onde ela sabia que tinha um matagal ali, porque você está dando munição para o cara, né, te levar para onde ninguém vai ver. Então você tem que estar sempre num ponto onde você sabe que alguém vai te ver, né, e começar a gritar, a correr. Uma das coisas que tem na defesa pessoal é o condicionamento físico, porque você vai precisar ter força, resistência para correr e para reagir de outra forma, entende? Você precisa correr, precisa ter uma boa resistência para correr. Olha esse cara aí. Esse cara aí é um cara grandinho, meio, né, desengonçado. Talvez fosse fácil ganhar dele na corrida, né? Ou pelo menos possível ganhar dele na corrida, até encontrar alguém, até um carro passar, né? Que logo depois passou o carro. Você pode ver que logo depois, lá na floresta, lá passou o carro. Mas enfim, esse é o primeiro passo, né? Que ela poderia ter feito. Já ter sinalizado ali que já tinha percebido o problema e ter saído correndo. O cara não quis atacar ela ali. Ele sabia o que estava fazendo. Ele já sabia do matagal. Ele aproveitou e foi só esperar chegar no ponto certo. Então você vê que ele já estava premeditado. Talvez isso tenha passado uma tranquilidade para ela, achando, ele não vai me atacar, não me atacou até agora. Só que sempre é suspeito uma pessoa desconhecida chegar perto de você para ficar puxando assunto essa hora da noite numa rua deserta. Ó, veja bem, aqui e tal, você vê que, embora ela estava andando um pouquinho rápido, mas ela não pareceu muito assustada, sabe? Talvez ela até já tivesse visto esse cara por aí, depois foram falar que é um andarilho de lá e tal. Ela não pareceu muito assustada. E ele conversando com ela ali, ó. Agora, desse lado de cá, a gente já vê o desespero dela, o grito dela por socorro, né? É muito triste. A reportagem diz que foram 29 minutos ali dele dentro do mato com ela, né? Ele a violentou e matou ela estrangulada. E aqui a gente consegue ver aqui coisas que a gente pode fazer, né? Nesse caso aqui, ele foi logo agarrando ela, empurrando ela para dentro do mato, ó, e tentando tampar a boca dela. Ele estava desarmado, né? A única coisa que ele tinha era aquele pedaço de pau ali, mas ele não usou. Quando ele agarrou ela, ela tinha várias oportunidades ali de se defender se ela soubesse, né? Tinha várias oportunidades de bater em pontos vitais para que ela pudesse se livrar, se desvincular dele, pelo menos para poder correr ali. Logo depois chegaria uma ajuda, ela teria condição de fazer isso. Mas é muito fácil falar, como eu vejo muita gente comentando, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. É muito fácil falar, mas a primeira situação, a primeira reação nossa é de desespero, né? A primeira reação de uma pessoa é de desespero, ela paralisa, muita gente paralisa, porque não tem treinamento, tá? Não basta você saber o que fazer, você tem que treinar o que você vai fazer, tá? Então, às vezes você vê um videozinho no YouTube explicando para você, ou você vai ver aqui as minhas orientações do que pode ser feito, mas quando chegar na hora, você pode não conseguir fazer, porque treino é treino, jogo é jogo, né? Já dizia o ditado, né? Treino é treino, jogo é jogo. Teoria é uma coisa, prática é outra. Na hora você vai estar lidando com uma situação que você não está esperando, é surpresa, né? Às vezes a pessoa é mais forte, às vezes a pessoa está desarmada, às vezes a pessoa está num lugar movimentado, às vezes ela não está num lugar movimentado, às vezes ela se faz de bonzinho. Então são várias situações que você tem que analisar rápido. E isso vem com treino, com costume, né? Você treina os seus protocolos, você já trabalha na sua cabeça o que você vai fazer com determinada situação, né? E não é uma coisa que você tem que ficar como se fosse uma pessoa fanática, né? Ou desesperada, que fica o tempo todo olhando para o lado. Mas naturalmente você já vai entender, chegar num ambiente, saber olhar um ponto estratégico para você ficar, para você fugir se for necessário. Isso já acontece de forma automática para quem já treina. Então o treinamento de defesa pessoal, ele é para que você possa evitar esse tipo de situação e, se por um acaso acontecer, você saber sair. Nessa condição que ela está,
Sim, seria possível. Uma pessoa que treina defesa pessoal escaparia desse cara, tá? Escaparia desse cara. Com certeza escaparia desse cara. Mas só que não é só sabendo o que fazer. Ah, é só fazer isso e pronto. É você ter treinamento para quando acontecer, você conseguir fazer. Porque exige um treinamento psicológico mais forte, tá? Tem gente que já tem isso por natureza, mas tem gente que não tem, tá? O amor pela sua vida tem que ser maior, né? Sua força de vontade, seu espírito tem que ser maior, tem que ser mais forte. E o teu treinamento de saber o que fazer, como fazer. Porque você vai enfrentar vários tipos de resistência diferentes e você tem que estar pronto para adaptar. Então é muito fácil chegar aqui e falar, ah, ela está errada, ela podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Ela não sabe, ela não sabia, né? E esse é o problema. O ponto aqui não é criticar ela e não é falar que podia ter sido feito isso ou aquilo. O ponto é conscientizar você de que é necessário você estar preparado para esse tipo de situação. Tá? Mesmo que fosse voltar correndo. Tá vendo? Só que para correr você também precisa ter um condicionamento físico. Tá? Você precisa saber o que fazer. No caso, não sei se ela estava de salto, mas se ela tivesse de salto, ela largar o salto e sair correndo. Tá? Sair voado. Eu acho que ela estava de salto. E pedir ajuda. Mas você vê, nem essa reação ela teve. Ela não teve talvez a maldade de que o cara pudesse fazer alguma coisa com ela. E o pobre do cachorro acompanhando um marginal desse aí, um Zé bunda desse daí que só ataca a pessoa que ele sente que é mais fraca. Principalmente pra mulher, cara, porque os caras vão atacar quem é mais fraco, tá? Eles sempre vão atrás de vítimas que eles consideram mais fracas. O homem por si só ele já tem muita força, comparado à mulher, um tamanho maior, ele vai atacar quem? Ele vai atacar as mulheres. O mundo para a mulher é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Não que para homem não seja, mas para a mulher muito mais. Muito mais mesmo, porque se eu for enfrentar um homem mais forte, eu já vou passar por essa dificuldade. Agora, se por um acaso a mulher for enfrentar um homem, a maioria geralmente é mais forte. A maioria é. Nem todos são mais fortes do que eu, mas muitos são. Só que eu ainda tenho força física muscular para poder tentar equiparar, além do conhecimento. Agora a mulher, imagina uma mulher que tem menos força ainda do que eu, né, para enfrentar um cara que tem o dobro do peso dela. Né? Não é simples, não é fácil, por isso precisa treinar, não basta a teoria. A teoria que você tem é protocolo, você tem que ter protocolo, você tem que estar preparado para o condicionamento físico para poder correr, para poder evadir, tá? E você tem que treinar os protocolos na sua cabeça, saber o que fazer em cada situação, seja no carro, seja no trânsito, seja na rua, seja em casa, você tem que ter o protocolo, e tudo isso se ensina dentro da defesa pessoal, tudo isso você aprende, de tanto você ouvir, de tanto você martelar, você consegue colocar isso em prática na hora. É treinado lá muito do psicológico, é treinado com tempo, né? Cada aula é uma aula, mas chega um ponto que você treina muito do seu emocional, tá? E no fim, você vai ter que treinar a questão da defesa pessoal mesmo propriamente dita, né? Ali no caso, quando ele agarrou ela, existem sim muitas maneiras de sair daquela situação. Ela poderia ter saído sim. E inclusive, uma coisa que eu recomendo sempre é uma mulher, por ela já ser mais fraca fisicamente, ela tem que estar armada, cara. Ela tem que estar armada. Eu não estou falando de necessariamente estar com arma de fogo ou estar com uma lâmina, tá? Uma lâmina sempre é bom nesse sentido ali, viu? Quando o cara agarrou ela, se ela puxa uma lâmina, ela resolvia o problema dela voltar para casa viva. Mas pode ser um spray, né? Um spray para poder cegar o cara não conseguir fazer nada, perde as forças também, porque fica ardendo muito, ele não consegue abrir os olhos, logo ele não vai conseguir te atacar. Então tem que ter esse tipo de coisa, no mínimo um spray, tá? No mínimo um spray tem que ter, mas é claro que tem que saber usar, não adianta só, como eu falo, não adianta só na teoria, chegar na hora você vai ficar nervosa, ou você vai ficar nervoso, não vai saber usar, ou vai ficar com medo de usar, a gente não sabe se você vai estar usando com alguém que está desarmado ou armado, então são várias situações diferentes que você tem que estar preparado, e isso você consegue treinando na defesa pessoal. Isso não vai te deixar mais violento, não vai, pelo contrário, isso vai te deixar ainda mais calmo, porque você vai ter um domínio de si e do próximo, tá? E do outro que estiver te atacando, você vai ter esse domínio, e só vai agir realmente numa situação dessa, sabe? De vida ou morte. Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo.